O maior usuário de água no Brasil, sem dúvida, é a agricultura irrigada. Ela utiliza cerca de 50% de toda a água derivada dos nossos mananciais. Aqui é o curso do rio Tocantins, né? Nós dependemos exclusivamente do rio. Eu diria que é um diamante já, nem só um ouro azul. Por que a água é considerada o ouro azul do século XXI? Primeiro, porque nós precisamos de água junto às pessoas. A dinâmica da ocupação populacional do planeta nunca levou em conta a oferta de água. Se você pensar que as primeiras civilizações se desenvolveram junto aos corpos d'água, né? Isso acabou sendo mantido de alguma forma. Ocorre que nós tivemos um adensamento populacional bastante grande, associado a um uso da água muito intensivo, seja para a produção de energia, uso agrícola, uso industrial, lazer, etc. Então, essa ampla demanda de água faz com que ela se torne uma mercadoria cada vez mais rara. Desde que o mundo é mundo, você tem a mesma quantidade de água fazendo parte do ciclo. O problema todo está na forma que nós utilizamos essa água. A água, ela pode ser chamada de ouro azul. Porém, é importante ressaltar que ela é um recurso natural finito, ela pode se acabar se não forem tomadas devidas precauções. Eu digo que ela vale mais do que ouro, porque ouro você vive sem ou substitui por um outro metal, dependendo do valor, né? E a água é insubstituível. No caso do Brasil, a gente tem uma dependência energética, porque boa parte da eletricidade que a gente usa vem de hidroeletricidade, então a gente depende também, né, da matriz energética da água e a gente não tem como substituir. Se você impacta muito essa água, né, se você não trata bem seus efluentes, se você degrada muito a qualidade dessa água, o tempo de reutilização dessa água passa a ser mais longo. Então, apesar de você ter a mesma quantidade de água, você tem menos oportunidade de uso. Isso é mais fácil da gente compreender quando a gente olha para a questão da chuva. A chuva antigamente era bem distribuída, você tinha uma sequência maior e o solo absorvia a maior parcela dessa água. Ultimamente o que tem ocorrido são chuvas intensas, de curta duração, mas que muitas vezes o solo acaba não conseguindo receber essa água. Em parte porque ele foi impactado pelas atividades agrícolas e em parte porque as chuvas são mais intensas. Então faz com que você, apesar de ter a mesma quantidade de chuva, a água disponível no manancial no período seco, para os usos em geral, ela acaba sendo de uma proporção menor, você acaba tendo menos água disponível para isso. Então hoje a gente sente mais no período seco a falta de água. Mas isso por quê? Porque nós não estamos aproveitando todo o potencial dessa água no período da chuva, ela não está infiltrando adequadamente, não está ficando reservada e com isso eu tenho agora menos água para ser utilizada. Hoje a agricultura como um todo, ela consome aí cerca de 70% da água. A gente pensa muito no consumo doméstico, em casa, nas indústrias, mas a gente esquece que a agricultura tem uma responsabilidade grande sobre isso também. Mais de 2/3 do consumo total da água é para a produção de alimentos, que são necessários, né? Está bem dentro da média. O número global é esse, não? De 70%. A irrigação é a maior usuária de água. Qualquer redução, qualquer melhoria na eficiência do uso da água na irrigação repercute muito em todo o sistema. No caso da agricultura brasileira, menos de 10% da produção é irrigada, não?
Então, 90% da agricultura brasileira não é irrigada, depende das chuvas, não? Se você tem um período de chuva regular na região, você tem uma aplicação menor de irrigação suplementar, né? Que você precisa complementar aquilo. Então, muitas das vezes você nem irriga, né? Ou você irriga para adiantar o plantio no começo do ciclo, ou para evitar a perda, né, de produtividade por causa de um veranico, né? Então, é difícil você falar que um ciclo de qualquer produto ele tem uma quantidade de água necessária para se fazer. Mas mesmo assim, podemos fazer uma melhor utilização das águas das chuvas. O Brasil está utilizando o sistema de pivô central, não? Que tem limitações em relação à eficiência do uso da água, porque é uma água que vai jogar não só nas plantas, mas também no chão. Colocar a água no lugar certo, na hora certa, é muito caro devido à aquisição de equipamentos de irrigação, seja eles quais tipos forem, e a quantidade de energia necessária para colocar aquela água naquele local, né? Então, a energia elétrica nos é muito cara. Então, o produtor rural usa a água necessária à produção de alimentos. Não existe desperdício, porque desperdiçar água, desperdiçar energia elétrica aumentar o custo de produção e, consequentemente, diminuir a margem de lucro na produção do alimento. O país icônico para isso é Israel, não? Israel, o desperdício é bem menor que 40%. Então, porque eles têm sistemas de gotejo que dão para a planta o que a planta precisa, não dão a mais, não fica nas folhas, vai direto para a raiz. O tipo de sistema de irrigação é a chave para poupar água, né? É muito caro, então não é fácil trocar o sistema de pivô central por um sistema de gotejo direto, não? Mas também tem outras práticas. O momento, por exemplo, que você vai irrigar é chave. Se você vai irrigar ao meio-dia, boa parte dessa água vai se evaporar rapidamente. Mas se você aplica cedo de manhã ou no final da tarde, vai poupar água. Isso vai depender da quantidade de chuva, né, do índice pluviométrico, daquele período que você está trabalhando e daquilo que você espera colher, sempre levando em conta essa consideração de que colocar água é custo, e custo diminui o lucro e a produtividade. Quando a gente fala em perda, você cria a sociedade começa a pensar, o agricultor está desperdiçando ou está jogando fora. Não, como a companhia de água, ela criou um sistema de distribuição que tinha uma previsão de crescimento populacional. Quando ultrapassa esse limite, ela obriga a companhia a fazer o quê? A pressurizar mais o seu sistema para atender essa demanda. Ora, como a instalação já é velha e está com uma pressão superior à que foi projetada inicialmente, as possibilidades de você ter vazamento, estouramento de adutoras e tudo mais, cresce muito. E cada vez que ocorre um efeito desse, você tem um desperdício maior de água. Essa parte aqui é uma que normalmente a gente não vê, né? Porque está sempre escondida. Exatamente. Aqui são as tubulações internas, né, que distribuem a água para a população. Nesse caso aqui a gente vai substituir uma rede que tem 60 anos. Ela já está envelhecida, ela provoca vazamentos e por isso a gente acaba causando perdas, né? Ali a tubulação nova é um plástico bem reforçado. A diferença é que ela não vai ter mais as fragilidades, as incrustações que tinha na rede de ferro fundido. Em São Paulo, o número que é usado sobre perdas está na faixa dos 30%. Oscila de acordo com a fonte, mas a gente tem um número muito próximo disso, o que significa isso? Aquela água que deveria estar chegando na casa das pessoas, ou na indústria dele, ou na agricultura dele, e não está chegando por uma perda no sistema. O grande problema é a questão das perdas físicas mesmo. Essa água que está indo num sistema antigo, provavelmente está se vazando uma água muito nobre, principalmente no momento de perda. A tubulação antiga era de ferro fundido. Ferro fundido era o mais usado no período que foi implantada, né? E ela tem uma durabilidade muito boa. É porque com o tempo, com 60 anos, ela vai criando
incrustações, fragilidades que provocam o vazamento. Eu estou falando mais da perda física mesmo, aquela água que de fato teve um investimento, aquela água estaria em algum lugar, fazendo falta para algum lugar, alguém, algum usuário, e não, simplesmente não está chegando na torneira daquelas pessoas. E ela foi todo um investimento social e humano em cima daquilo. Trabalhamos hoje com 30%, 40%, os números que a gente tem no Brasil, em sistemas, tem sistemas região norte, 50%, 60% de perdas. Depende bastante da localização da instalação da rede, né? Então, redes em locais de movimento, trânsito, elas acabam durando um pouco menos, né? Em locais de passeio, né, de não tanto trânsito, elas duram um pouco mais. Muitas concessionárias sequer têm mapeado as principais adutoras e as ramificações dessas adutoras. Às vezes eles descobrem que tem uma adutora quando infelizmente acontece algum problema. Nós estamos falando aí de 40% de toda a água coletada, tratada, se perder no sistema. É um número realmente de uma ineficiência extraordinária. O número que se aceita fora do país é em torno de 20%. O patamar de perdas no Japão é abaixo da média do Brasil. Fica abaixo de 10%. Então é um número que é um desejo que as empresas de saneamento têm de buscar patamares de perdas parecidos com o do Japão. Só que isso leva anos. Uma das questões centrais na região metropolitana de São Paulo é que nós temos um volume de água por habitante mais baixo que da região semiárida do Nordeste. Isso é importante ser frisado, porque nós estamos falando de uma área que tem mais de 20 milhões de habitantes, com uma complexidade extraordinária, serviços, indústrias, atividades de diversas ordens, e nós vamos captando cada vez mais longe. Hoje nós temos captação em torno de 100 quilômetros de São Paulo, que envolve inclusive o estado de Minas Gerais, e há uma proposta de aumentar a captação agora, com mais ou menos 100 quilômetros de distância, trazendo água da Baixada Santista para a região metropolitana de São Paulo. Ou seja, se continua insistindo no modelo de, em vez de aprender a viver com a água que temos, como acontece em várias localidades na Europa, por exemplo, sem perder qualidade de vida, esse é um modelo muito preocupante, porque é caro captar essa água. A população que reside nesses lugares fica sempre muito inquieta, porque a pergunta que eles fazem é a seguinte: bom, se tirar água daqui vai faltar para nós ou não vai faltar? O que a gente vê de todo esse cardápio, a gente vai ver a solução mais fácil, de um lado, campanhas, que põe a culpa no usuário final, diminua seu banho, alguma coisa que a gente sabe que são dentro da pizza toda de distribuição de responsabilidades. É uma fração pequena, então você acaba jogando a culpa desse processo no usuário final e você investe também em grandes soluções de engenharia. No estado de São Paulo, a média de uso da água é em torno de 28% pela indústria e no âmbito nacional 22% mais ou menos a utilização. Tá vendo aqui, ó? Nós canalizamos a tubulação e jogamos para cá. Toda a água de reuso. Aí nós guardamos nesse tanque. Olha que legal. A água inicial ela vem da rede pública, é uma água potável de consumo humano, onde a gente faz um pré-tratamento dela para tirar os sais minerais que existem em toda a água potável para consumo humano. E qual tipo de água que vocês usam mais? Essa daqui, com sedimentos mais esverdeada, ou essa água com vários pontos coloridos? Essa, na verdade, como ela é cativa, ela fica sempre circulando no processo. Então você aplica um processo químico para retirar somente a borra de tinta. Nesse caso aqui não, é uma água que a gente está usando já continuamente. Então todo dia eu uso essa água para um determinado processo, que é, no caso, a lavagem das grades das cabines. Nós estamos aqui na fábrica de São Bernardo do Campo, no tanque de coagulação e reuso de água do processo da pintura. Os primeiros passos para a água de reuso começaram há aproximadamente 10 anos. As indústrias, eu acho, foram as primeiras a entender que era importante tomar algumas decisões para isso. Eu brinco, há 25 anos atrás, eu ia dar palestra numa Fiesp, num almoço com empresários, falava que a água era um bem infinito, que a água um dia ia ser problema. Hoje em dia, economizei meia hora do meu discurso.
O setor sabe que a água é um problema, sabe que ela é parte do negócio dele, principalmente algumas indústrias de ponta, setores mais hoje que tem uma agenda mais internacional, uma agenda muito de negócios, começam a incorporar isso. Em torno de 65% das grandes e médias, elas fazem reuso. Recentemente nós fizemos uma amostragem no Prêmio Fiesp de Conservação e Reuso de Água e das indústrias inscritas, 89% das indústrias faziam reuso. Nós não temos ainda, infelizmente, uma prática disseminada de reuso da água. Para que isso ocorra, né, existem alguns caminhos. Um seria a fiscalização e exigir esse tipo de situação, ou seja, que o empresário tivesse que cumprir mais uma lei. E a outra possibilidade é o estímulo econômico, onde as empresas concessionárias de água deveriam ofertar também a possibilidade de o industrial devolver essa água para o sistema ou, eventualmente, até utilizar o que nós chamamos de água servida. Ela não é utilizada para abastecimento humano, mas, dependendo do tipo de processo, a necessidade de retirar substâncias da água é tamanha, para não causar nenhum problema dentro do equipamento, que ela vem com um grau de pureza extremamente alto. É preciso estimular o reuso da água, ou seja, que o empresário, ao final do processo produtivo, devolva essa água em condição de uso no mesmo volume que ele capta para a sociedade. Hoje é meio a meio, meio a meio. Metade é consumo do processo industrial, a outra metade é dentro do consumo humano. Esse a gente não mexe com água de reuso para ele. Claro que é mais caro. Se fosse barato, o empresário de cara ele ia pensar em usar a água que vem sem esforço nenhum, sem investimento nenhum. Então é mais caro você gerar uma água de reuso do que utilizar uma água que venha de um poço ou até de um próprio órgão de fornecimento de água, como o Sabesp, Embasa ou qualquer outro órgão que distribua a água. Para a indústria, por que ela acaba tratando e pagando mais por isso? Porque é uma segurança que ela tem. É uma segurança que ela vai ter abastecimento dos seus processos. Inclusive foi isso que permitiu que durante a crise que nós tivemos agora em 2014, boa parte das indústrias tenham conseguido, de certa forma, remanejar suas atividades e conseguir ainda operar. Alavancou bastante esse projeto de reuso de água, exatamente em função da tendência de não ter água disponível dentro do estado de São Paulo. E a gente está prevendo que aqui para frente, cada vez mais vai se investir exatamente pensando em evitar qualquer problema futuro com relação à falta de água para uso industrial. Se a gente for pensar no último ano, 2017, entre as duas plantas, a Ford de São Bernardo e a Ford de Camaçari, mais a nossa planta em Taubaté, foi cerca de 35 mil metros cúbicos por ano que a gente conseguiu reduzir de consumo de água, que daria equivalente ao consumo de 300 famílias com 4 pessoas durante um ano. Na própria ilha do Bananal, os indígenas não tinham como trafegar, porque as canoas estavam ficando na área seca do rio. Esses estresse hídrico que a gente tem vivido tem prejudicado a todo mundo. Então o produtor é o principal prejudicado, a economia da cidade, da região também é prejudicada. Quando eu cheguei aqui, não tinha água para se irrigar no verão. Eu vim do Rio Grande do Sul, eu nasci na cidade do Alegrete e me criei em São Francisco de Assis. O senhor já plantava arroz? Sim, já plantava arroz e soja. Aqui eu também planto arroz e soja. Nós estamos plantando 130 mil hectares de verão. Então, só as barragens que deram perenização para isso aí, porque ela aumentou o lençol freático da região, entendeu? A nossa caixa d'água é o lençol freático, não é? O rio são pequenos rios e temporários, eram temporários, hoje são permanentes. Nós estamos na maior área de várzea contínua do mundo, então aqui tem condições de expansão, só o problema é a água, né? Mas nós estamos fazendo a água, graças a Deus está dando tudo certo e a água nós já temos. Mas vários rios da região, o Rio Formoso e tal, a gente viu vídeos, fotos, mostrando que ele chegou em determinados pontos praticamente secar, né?
Nós temos um problema aqui sério, entendeu? Que ninguém resolve esse problema, que é o Javaés, né? Não está passando mais água no Javaés. Aumentou a seca para nós, mas nunca faltou água. Ninguém perdeu lavoura até hoje aqui por falta d'água. Na nossa região, ninguém perdeu lavoura. Formoso deságua no Javaés, esse rio que a gente está subindo agora, em direção à maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Aqui a gente está numa área de mata inundável, chamada Mata de Igapó. A maior prova de que esse ano a gente está numa seca fora do comum é que essa área está totalmente seca. 5 anos atrás, a gente estaria passando aqui de barco, navegando dentro das matas aqui, mostrando para vocês de barco. Era para estar nesse ponto, a gente está no auge da estação cheia. Está no auge da estação cheia e o rio está seco dessa forma. E a gente fica mais preocupado ainda quando constata que esse já é o 3º ano seguido de seca intensa. Essas frutas aqui, que estão caindo aqui nessa poça d'água, normalmente, nessa época, elas estariam caindo dentro do leito do rio e seriam alimento para os peixes. Como a água não chegou, toda a produção das árvores desse tipo de ambiente, de mata inundável, não está chegando até a cadeia alimentar, que são os peixes. Então, esse ano, a gente vai ter uma baixíssima reprodução dos peixes em função da seca. São 2 milhões de hectares sujeitos aos pulsos de inundação do rio Araguaia. Ela está localizada numa região de transição entre o bioma amazônico e o bioma cerrado. E o que isso significa? Que ele tem transições, zonas de contato com todos os outros grandes biomas brasileiros. Então ele tem uma transição com a Amazônia, uma transição com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com o Pantanal. E isso faz com que ele seja também uma área de alta diversidade biológica. A Amazônia é certamente o bioma mais protegido do Brasil e possivelmente o mais protegido do mundo. Enquanto isso, o Cerrado tem uma área muito menor que a da Amazônia protegida em unidades de conservação, em torno de 10%, e é um bioma que está sendo destruído rapidamente. É um sistema rico em espécies, que tem muitas espécies que só acontecem aqui, que é o que a gente chama de endemismos, ou seja, se elas desaparecerem do Cerrado, elas desapareceram da face da Terra, e ao mesmo tempo tem uma rápida perda de ambientes naturais. Hoje a maior ameaça do Cerrado é efetivamente a conversão do Cerrado, a perda da vegetação nativa e a substituição da vegetação nativa para outros usos, como a pecuária e a agricultura de larga escala. E o Cerrado é como se fosse uma esponjinha de água, né? Então essa precipitação que cai aí nesse período chuvoso, ela vai ficando filtrando, ficando armazenada no solo. Imagina como se fosse um guarda-chuva, né? Você tem um guarda-chuva, cai a precipitação, o que acontece com a água do guarda-chuva? Ela vai escorrendo, né, para as pontas do guarda-chuva. Isso é o que o Cerrado faz ao distribuir água para os outros biomas brasileiros. Tem uma parte, por exemplo, da água que é produzida e armazenada no Cerrado, que vai para a bacia do Rio São Francisco. Parte da água do Cerrado vai para a bacia do Prata também, Paraná do Prata, que vai para o sul. Uma parte alimenta a bacia do Araguaia, Tocantins, vai até o pedaço da Amazônia. É a água do Cerrado que abastece o Pantanal brasileiro. Quando a gente pensa nessa área úmida importante, de onde está vindo a água do Pantanal? O Pantanal é um baixio. A água está vindo da parte alta, que é o Cerrado. Então a gente tem aqui a responsabilidade enorme, né, de garantir um uso racional desse recurso que é insubstituível, né? Quem vê o Rio Formoso desse jeito pode nem imaginar como ele ficou durante o período da estiagem. A situação foi tão crítica que a captação de água por parte dos produtores rurais chegou a ser suspensa nos meses secos. Logo quando nós tivemos uma crise hídrica muito severa em 2016, nós propomos uma ação civil pública, uma ação contra os grandes empreendimentos na região.
Porque havia aquela dúvida, o rio secou porque houve um excesso de retirada de água pelos irrigantes, ou o rio secou porque choveu menos naquele ano. Tivemos que reduzir nossas áreas de plantio. Por exemplo, se a gente plantava 100 hectares, reduzimos para 50%. A nossa redução todinha ao todo foi 60% de redução de área, para poder conseguir plantar e colher. E o prejuízo? O prejuízo é muito grande, né? Porque você tem todo um planejamento, né, de vários anos, inclusive pagando financiamento de máquinas, essas coisas. Foi um período difícil para a gente. O termo que a gente está usando é insegurança hídrica. Ele tem outorga, mas não vai ter essa água necessariamente, se chover menos. A suspensão ocorreu em 2016 e em 2017. No ano de 2016, nós tivemos que fazer a atividade de acordo de uso das águas, porque os projetos das produções, elas não se previa a suspensão, mas ela foi necessária porque chegou num nível de água que não tinha como captar mais. Pelo que a gente tem analisado, pelo que a gente propôs na ação, pelo que o órgão do Ministério Público, que é um órgão também composto por técnicos, tem levantado, é que realmente não houve todos os estudos técnicos para a implementação desses barramentos e essas elevatórias. A interpretação que se faz é que as barragens ela vai garantir um fluxo de água que possa evitar que haja escassez. Que eles vão fazer uma espécie de regularização do volume de água de acordo com o leito de toda a calha do rio. O Ministério trabalha por denúncia, né? Antigamente, há 30 anos atrás, todo mundo andava de canoazinha de remo, né? Hoje todo mundo anda de lancha nos rios e não admite uma barragem que ele não pode passar ali, né? Então eu acho que as pessoas que perderam essa liberdade com a barragem de passar, trafegar no rio, elas foram denunciadas e o Ministério trabalha em cima de denúncia. Antes era rápido, né? Que a gente andava sem nenhum encalho, né? Nós andava 100% beleza, né? E hoje a gente não pode sair para lugar nenhum que não tem por onde navegar. As barragens, na verdade, elas até ajudam a regularizar a vazão do rio. Elas armazenam a água da estação chuvosa para ser utilizada e acaba retornando para o rio na estação seca. Então, isso se chama regularizar a vazão. A gente vai fazer com que as secas não sejam tão acentuadas, não sejam tão intensas. Mas do ponto de vista da biodiversidade aquática, tem um impacto negativo. As barragens são barreiras para a propagação, principalmente dos peixes. Então, o peixe vem subir no rio para reproduzir, ele chega numa barragem, dali ele não sobe mais. Além disso, a barragem transforma o ambiente do rio normal, a gente chama de ambiente lótico, de água corrente, em um ambiente lêntico, um ambiente de água parada. Então, vai ter outras espécies que vão viver nesse ambiente, a gente vai perder as espécies de ambientes lênticos, de água corrente, e ficar só com as espécies de água parada. Mas não são só os produtores rurais que dependem das águas do Rio Formoso. Essa ponte aqui foi construída pelos indígenas Craô, bem no meio da aldeia, para que eles possam passar e pescar também durante os períodos cheios. Uma atividade que vem ficando cada vez mais difícil. Nós estamos aqui por esse prazo de uns dias, mas esse prazo tem se prolongado. Já vai fazendo 10 anos. Essa aqui é só uma reserva que nós não podemos fazer nada, não planta uma roça. Cada vez mais está diminuindo, né? O peixe aqui na nossa região devido a essa questão do rio, né? E esse tempo agora já era um período que era para estar já mais cheio aqui, acaba que não está cheio, né, no limite. A gente precisa do cerrado para a produção de alimentos? Sim, mas precisa para a produção de água, precisa para a regulação do clima, precisa para a biodiversidade. A gente não pode esquecer que a gente tem na nossa região uma enorme diversidade social também. Então a gente tem muitas comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, que têm seus territórios tradicionais no Cerrado, e nesse processo de conversão eles também vão sendo restritos a algumas áreas, né? Então a gente aumenta muito a vulnerabilidade dessas populações tradicionais. Antigamente nós tínhamos essa facilidade de pegar umas palhas para cobrir uma casa. Hoje, que nessa casa minha está dependendo de palha, eu tenho falta de vergonha, entendeu? Uma lona, um bag. Entendeu? Então ficou muito difícil, né, pra gente. E antes não, era mais fácil.
A diminuição do número de peixes é uma realidade sentida por todos os pescadores, todos os ribeirinhos da região. Agora, as causas disso têm que ser investigado, mas certamente está relacionado com a sobrepesca, com as estações secas, né, o acentuamento das estações secas e provavelmente também com o desmatamento e ocorrência de fogo que afeta a vegetação que produz alimento que são utilizados pelos peixes. O Parque Nacional do Araguaia, no ano de 2017, teve área queimada recorde. Mais de 400 mil hectares do parque foram queimados, cerca de 80% da área total do parque. Todos os incêndios que a gente teve dentro do Parque Nacional do Araguaia foram provocados por pessoas, ou por criadores de gado, tanto indígenas quanto não indígenas que arrendam pastagem ilegalmente dos indígenas para criar gado, quanto por pescadores. A maior causa de incêndios no Parque Nacional são os invasores que adentram a área do parque para praticar pesca predatória. Então, às vezes, o pescador tem que arrastar a canoa por 3 km, 5 km no meio do varjão, no meio da vegetação. Então ele põe fogo, depois que queima toda essa vegetação, aí eles conseguem arrastar a canoa, a caixa, toda a tralha de pesca, faz a pescaria de alguns dias, arrasta tudo de volta para o rio maior e aí leva embora para a colônia de pesca. Sem o uso do fogo, eles não conseguiriam pescar nesses lagos mais protegidos. Mesmo dentro desse grupo de indígenas da Ilha do Bananal, tem algumas pessoas que ainda usam fogo para acessar as áreas de pesca. Então é esses que a gente quer trazer para o nosso lado e, ao mesmo tempo, incrementar a fiscalização para combater os que invadem a ilha. Era para esse arroz estar mais alto, mas a gente atrasou esse plantio, porque a gente sabia que não ia ter chuva, os rios estavam sem água e a gente plantou um mês de atraso. A gente tem tomado algumas medidas preventivas acerca de minimizar o risco do dano ambiental, que é a redução das áreas, que são a adoção da instalação e operação do sistema de monitoramento de vazão do Rio Formoso e a suspensão das outorgas no período de baixa vazão do rio. A gente tinha já um plano de bacia de 2010 no Rio Formoso que já previa o uso múltiplo. Então havia realmente a reserva de água para navegação, a reserva de água para o uso dos indígenas, a reserva de água para o uso da agricultura. No entanto, os instrumentos, na nossa visão técnica, não funcionaram por falta de informação. A informação de quanto que tem e quanto que está sendo usado. Desconhecendo essas informações, mesmo que uma estrutura de um sistema de gestão robusto como o do Brasil e o do Tocantins exista formalmente, ele não funciona. Hoje, 99,6% da vazão outorgada pelo órgão ambiental, pelo Naturatins, é única e exclusivamente para irrigação na bacia do Rio Formoso. O número muito elevado de bombas e o número muito grande de proprietários levou a gente à necessidade de identificar cada bomba. Essa placa identifica o projeto, identifica os parceiros institucionais, a gente vem com uma rotulagem da bomba e o mais interessante é que a gente implementou um QR Code. Esse QR Code, quando apontado por um celular, já direciona o fiscal do Ministério Público, do Naturatins ou o próprio produtor rural para a nossa aplicação, onde ele vê em tempo real a vazão que está passando na tubulação da bomba e ele consegue também ter acesso a todo o histórico de captações da sua bomba. Cada um vai contribuir com mais de R$10 mil no custo dessa instalação de imediato, né? Interessante também que esse sistema a gente não fechou ele para o usuário. Então, se eu tenho a minha bomba, eu consigo verificar qual é a vazão captada nas bombas de qualquer usuário da bacia. Se eu sei que o meu vizinho está captando mais do que ele pode, eu vou ajudar a fiscalizá-lo. Então, todo mundo tem acesso às informações de todo mundo, inclusive a sociedade civil. O acesso ao sistema ele se dá em um portal na internet. Eu clico no submenu Intervenções e aí o sistema já me mostra, já me passa para uma tela de Centro de Monitoramento de Intervenção. São cerca de 100 bombas hidráulicas no Rio Formoso. A gente tem hoje 83 bombas sendo monitoradas. O monitoramento consiste de um sensor ultrassônico de vazão, que fica posicionado lateralmente na tubulação. Esse sensor ultrassônico mede vazões com uma precisão de 3%. Isso fica algo em torno de 5
10 litros por segundo e envia essas informações para um mostrador digital dentro da casa de comando da captação. Se a gente verificar aqui nesse gráfico, tem a vazão, certo? Com os horários, 8 horas da manhã, 9, 10, 11, 12. E a gente pode verificar que entre as 13 e 14 horas, teve uma captação de água. Nesse caso aqui é uma captação em curso d'água, ou seja, uma bomba hidráulica que está puxando água do rio. A propriedade é a Coperjava, e aí vem os dados sobre essa propriedade. No caso aqui, 9.822 hectares. Eu apontei agora para essa propriedade Copergram, tá? E aí essa propriedade a gente observou que ela já está captando água há muito tempo, há bastante tempo. Então, a gente vê que 11h30, meio-dia e 30, ela estava captando água lá do Rio Formoso. Todo mês do ano, uma equipe precisa vir até esse local, entrar no curso d'água e medir a vazão, que é a quantidade de água que passa no curso d'água. A Agência Nacional de Águas consegue construir uma relação entre a profundidade e a vazão. Nós somos muito criticados em dizer que a gente usa muita água, que a gente depreda a natureza, e a gente quer mostrar que isso não é verdade. E a gente está provando, com esse sistema que está sendo instalado, de que a gente é transparente e que a gente está aqui para contribuir com a natureza. Alguns dos produtores nessa gama de mais de 100 mil hectares tendem a ter resistência com relação à implantação de monitoramento de vazão, de quantificação de água utilizada, de cobrança do uso da água, mas a preocupação no geral, ou da maioria dos produtores, é em razão da continuidade da atividade. Os ruins agora vão deixar de ser ruins, porque senão eles vão ser penalizados. Eles vão ter que entrar para o nosso time, dos que se preocuparam sempre com o meio ambiente e para que o negócio seja sustentável. É muito bom para a gente. Com os resultados que a gente já tem, a gente começou novas negociações. Então a gente vem negociando junto ao CREA de Goiás, para a gente tentar aplicar essa mesma solução na bacia do Rio Araguaia, em Cristalina, é de conhecimento nacional o conflito de usuários pela disponibilidade hídrica dessa bacia. A gente tem também conversas avançadas com o Distrito Federal para resolver o problema de abastecimento da cidade e algumas conversas também com o Espírito Santo e Minas Gerais para a gente tentar aplicar essa mesma solução de monitoramento de alto nível da disponibilidade da demanda para recuperar o Rio Doce. As áreas que produzem água estão nos topos de morro, principalmente na nossa região aqui da Serra da Mantiqueira. Já restauramos mais de 1.000 hectares de área, com floresta. Sente muito fraco, abatido com essa história do rio, porque cada dia que passa o rio está secando mais. E o que é de bicho que a gente vê morto dentro dessas valetas aí é de fazer dó. Há bastante tempo se discute a cobrança da água. O comitê está vislumbrando implementar a cobrança do uso da água em toda a bacia do Rio Formoso. A gente inicialmente achava injusto, mas como todos vão pagar e é para o bem da preservação ambiental, eu acho que é uma coisa salutar, não sendo um valor exorbitante, sendo um valor que caiba dentro dos custos de uma produção de arroz, por exemplo, é bem-vindo. A cobrança pelo uso da água ela tem um diferencial que precisa ser sempre alertado. Você utiliza na sua casa, na sua residência, 15 metros cúbicos por mês, em média, para abastecer a sua casa. A agricultura ela utiliza 2.500 metros cúbicos, 3.000 metros cúbicos, 10.000 metros cúbicos por hectare irrigado. Então, não dá para você fazer o mesmo preço. Esse recurso advindo dessa cobrança é fazer recomposição de mata ciliar, de inculcas, destinar todo o recurso arrecadado para a recuperação do meio ambiente.
Só que isso daí é uma questão muito complexa, é uma questão que deve envolver um estudo, um planejamento, uma gestão bem afinada entre os diversos setores envolvidos. A lei foi muito democrática com relação a isso. Quem define pela cobrança é o comitê de bacia local. Se a gente for fazer a nossa pizza da distribuição de água no Brasil, o setor agrícola vai responder no mínimo por 60% dessa água, como usuário dessa água. A gente sabe que ele é responsável também, é parte do problema, tem que ser parte da solução também. Então tem que chamar esse tipo de usuário para vir colaborar com o sistema. Então a gente tem uma certa preocupação porque muitas vezes o setor agrícola ele não contribui nos projetos onde se há cobrança pelo uso da água, ou ele paga muito pouco, ou ele tem isenções ainda, então tem um problema de trazer esse sistema como pagador. Em se tratando de uma substância vital à espécie humana e às demais formas de vida, ela não deveria ser mercantilizada. Do meu ponto de vista, a água tem um preço sim, mas é o preço da gestão pública e de ofertar uma água de qualidade à população. Do meu ponto de vista, isso já é bastante oneroso para a sociedade como um todo. Se você acrescentar o lucro a toda essa despesa, nós vamos passar a ter gente ganhando dinheiro, enquanto talvez algumas pessoas não tenham recurso para pagar o litro da água que ele precisa para tomar banho, fazer higiene pessoal e até para a ingestão. A Serra da Mantiqueira é considerada a grande caixa d'água do Sudeste. Ela cobre 3 estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É na Serra da Mantiqueira que ficam várias nascentes de rios importantes, como esse aqui, o Jaguari, o principal do sistema Cantareira que abastece São Paulo. A Mantiqueira é um nome indígena, é a serra que chora, São áreas que produzem muita água. Toda a água, basicamente de Furnas, nasce na Serra da Mantiqueira. O Rio Grande, o Rio Pardo, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Piracicaba, são importantes rios de produção de água para as grandes cidades e para as grandes hidrelétricas brasileiras. A Serra da Mantiqueira está no bioma Mata Atlântica, que é o mais ameaçado do Brasil, só tem hoje 8% da cobertura nativa desse bioma. Foi toda devastada, primeiro para a produção de carvão, que era a fonte de energia no início do século passado, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. O ciclo café com leite foi utilizado para fazer pastagens, então todas essas áreas foram devastadas para isso. Qual era o conceito? Floresta não tem valor econômico, então eu preciso tirar a floresta de uma propriedade rural para mim colocar uma atividade com valor econômico, ou para a produção do café, para a produção de leite, pastagens, O que nós estamos defendendo hoje, dentro desse conceito da produção de serviços ambientais, que a floresta presta um serviço ambiental fundamental para a sociedade, que é produção de água, sequestrar o carbono, sustentar a biodiversidade. Então, o que nós estamos retomando agora é propriedades rurais podem ter floresta e os agricultores ganharem dinheiro com isso. Vem, Laranjinha, vem. Há 33 anos atrás, que faz que a gente está morando aqui. 7 meninas
tudo pequena. Todas meninas? Todas meninas. E todas sempre trabalharam aqui? Sempre trabalharam. Depois que as meninas foram crescendo, entraram na escola, aí eles já foram chegando à escola, aí o meu esposo já começou a trabalhar na lavoura. 8 mulheres e um homem. 8 comigo. Bom dia. Bem, né? Bem, graças a Deus. A família, tudo bem? Tudo bem, e lá? Bem, graças a Deus. Também, né? Essa propriedade aqui, ela participa do projeto Conservador das Águas desde 2009. Projeto Conservador das Águas, o que a gente faz? A gente faz adequação ambiental das propriedades. Conservação de solo, saneamento ambiental, reserva legal, melhoria nas estradas, por exemplo. Aqui o que mudou, que foi os matos que formou mais, muito importante, que eu gostei demais, foi a cercamina. A vaca entrava ali, dormia debaixo, depois que vieram cercar, a gente achou muito importante. E aí aqueles matinhos foram crescendo, engrossou, as vacas não ficaram mais ali sapateando na cabeceira da mina. A gente fala de mina, né? Mas é a nascente que nasce aqui no terreno, que a gente depende dessa. Antigamente, qual que era a ideia? Era tirar a floresta, transformar em pasto, transformar em agricultura. Nós viemos falando o contrário. Nós vamos agora acabar com o pasto e colocar floresta. E esse queijo é daqui? É daquelas vaquinhas lá. E aqui estão algumas das mudas que a gente planta, quer dizer, as mudas saem daqui. A gente planta a muda do bioma Mata Atlântica. Por exemplo, aqui nós temos a paeneira. Essa daqui? É, a paeneira. Temos aqui um pé de ingá. Temos aqui uma sangra d'água. Que lindas. E aqui na minha mão eu tenho uma mini floresta, Tem uma né? mini floresta aí. Pronta para crescer. Pronta para ir para o campo e daqui 10 anos por aí já está uma floresta formada. A nossa principal ação no projeto é recompor as coberturas florestais nas áreas prioritárias, nos topos de morro e ao longo dos cursos d'água, refazendo as matas ciliares. O principal de um sítio é a água. E pra gente é muito importante uma água boa desse jeito aqui, que a gente utiliza para tudo, né? Pro gado, para casa. Sem a água, você sabe que não há vida. Dá para beber água? Pode tomar água assim. O nosso entendimento é que agricultores produzem alimentos, né, que nós consumimos, leite, carne, grãos, mas também produz serviços ambientais que é consumido pela sociedade, né? No caso, a água, a biodiversidade, o sustento para a biodiversidade, trabalha para o combate aos efeitos das mudanças climáticas, né? Com o aumento da cobertura florestal. Com isso, nós remuneramos os agricultores, nós damos um apoio financeiro para os agricultores que produzem esses serviços ambientais. No início era mais difícil o convencimento, né? Porque era algo novo, muito novo, né? Nós somos pioneiros nesse projeto, né? De pagamento por serviços ambientais, né? Vai baixar toda essa massa aqui, ó, pra gente fazer aquele queijo que está lá na mesa. Um agricultor em Extrema hoje recebe R$ 279 por hectare ano. É o valor que nós estabelecemos como um custo de oportunidade da terra aqui em Extrema para remunerar os agricultores. Agora nós estamos recebendo, você fala assim por mês? 1.330, se eu não estiver enganado, 1.338 reais. E o que mudou na sua fazenda depois que você se tornou uma produtora de água? Meu marido já empatou no eucalípto, já plantou um tanto de eucalípto, com o dinheiro, pagando a prestação, comprou muda, pagou camarada e plantou eucalípto. Aí, depois que ele faleceu, a família já queria acabar com o eucalipto, cortar para fazer produção
arrendar. O cali, por que fala que ele seca a região, acaba com a água? É que ele cresce muito rápido. E toda madeira, toda árvore que cresce muito rápido, ele precisa de muita água para crescer. Então, nesse momento de crescimento dele, lógico que ele vai puxar bastante água do solo. Aí, vai secar todo o solo que está ali por perto. Quando ele chega no momento adulto, que ele para de puxar água, que ele ia fazer o papel da árvore de infiltrar água e puxar menos água, é a hora da colheita. Então, você preservar topos de morro, recompor as matas ciliares, você garante, além da produção de água, o aumento da infiltração dessa água no solo, uma vazão média maior, por maior tempo nos mananciais. O topo de serra é importante ser reflorestado porque toda a chuva que cai nessa região, quando não tem floresta, ela escorre, transformando em enchente, enxurrada em enchente, que vai desaguar no rio, que vai transformar, às vezes, em enchente das cidades que estão abaixo. Quando você faz a preservação, refloresta o topo da serra, a água que cai ali, ela penetra naquela região, ela não escorre. E com isso, ela penetrando, ela vai abastecer o lençol freático na época da chuva, quanto na época da seca, é o momento que essa água está nascendo na nascente mais abaixo. Por isso que é importante a gente preservar a mata do topo de serra. É ela que vai manter a vazão das nascentes na época da seca. Hoje, 20 e tantos anos depois, a gente vê um cenário bastante diferente e Extrema sendo uma referência mundial em conservação da natureza. A Serra da Mantiqueira, ela é repleta de nascentes, é rica em nascentes. Então, por isso a importância da gente preservar a Serra da Mantiqueira, para manter essas nascentes vivas. São de pequenas nascentes que se transformam em um grande rio e existe aquela quantidade de água que vocês vêem no sistema Cantareira. Gosto muito dessa frase quando a gente diz que a agricultura é a atividade econômica que mais depende dos recursos naturais. Então ela tem que ser a aliada número 1 da conservação ambiental. Um grande tema para o futuro é o tema da dessalinização da água. Na fábrica depois que vocês começaram a fazer o reuso? A cultura do pessoal mudou bastante. Hoje existem alertas sobre vazamentos de água. O pessoal tem uma visão onde tem uma poça d'água, onde pode ter algum problema. Se a gente fica muito mais esperto em relação a isso, e as ideias que vêm diretamente do piso da fábrica são muito importantes. Essas ideias nos ajudam a alavancar e procurar outras oportunidades de redução de consumo. E toda essa região acaba sendo também uma beleza natural exuberante e que o Tocantins tem como um todo, e que não é muito noticiado, né? A gente vê que as pessoas vêm para cá, para o Tocantins, normalmente para conhecer o Jalapão, né? E aí se deparam com uma maravilha dessa que é o Lago do Lajeado.